Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre comunicação e tecnologia. Para isso eu trouxe um especialista, meu amigo Carlos JSB Criativo. É isso, meu amigo? Criativos. Então vamos embora, Criativos. Bota um S a mais aí. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. É uma honra minha. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que você chegou a ser esse profissional exemplar que você é hoje? Imagina exemplar, não, a gente tá longe disso. Não, ainda mais que eu sei que tem indicação aí. Ainda mais nessas áreas ali de loucura, né? Então vamos embora. Cara, eu trabalho há mais de 20 anos com essa doideira toda aí, né? E acho que como eu comecei muito curioso, porque assim, eu fui atropelado pela comunicação, né? Eu primeiro fiz curso técnico de eletrônica. Nossa. Então, assim, trabalhar com eletrônica, mecatrônica, essas coisas, assim, era sonho de criança, né? Eu me lembro, com 5, 6 anos de idade, eu quebrava ali os meus brinquedos, colocava motor em caixa de sapato e fazia... Olha isso. Fazia andar essa caixa de sapato aí. Então, eu fiz eletrônica, só que no primeiro ano de eletrônica, eu já conhecia a internet. E aí, eu trabalhava numa empresa, eu já fazia suporte de TI, mais ou menos assim, para essa empresa, né? Fazia uma eletrônica, tinha uma correlação. Mas aí essa empresa também queria começar a desenvolver internet, eu olhei aquilo, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de... Sou um tagarela, falo pra caramba, gostei de comunicação. E aí, em paralelo, eu fui aprendendo internet junto ali, fazer site. Então eu, menor de idade, já fiz o meu primeiro site. Caramba, e comecei a entrar nesse universo. Tem uma curiosidade de todo esse processo, que o primeiro site que eu fiz na minha vida, mais de 20 anos atrás, é um cliente meu até hoje. Desenvolvo o projeto até hoje. Para ele é uma honra gigantesca, virou quase da minha família, assim, né? E era HTML na época ou não? HTML, bloco de notas. Nossa, eu lembro disso. Mas já usava Corel, né? Photoshop. E aí montava no HTML mesmo. E eu sempre gostei de montar direto no Notepad, né? Sempre gostei de ter o script na minha mão. E isso me ajudou muito. Não migrar para os editores da época, ter o script na minha mão me ajudou muito. Até hoje, por incrível que pareça. Legal. E assim, você está falando de HTML, que é o basicão, e na época eram os Pentium 100, né? 286, 386. E aí, hoje a gente está falando de inteligência artificial. Sim. É um salto gigantesco. Cara. Como é que foi essa transição, se adaptar, o imediatismo que a inteligência hoje faz, como é que é isso? Cara, foi realmente assim, eu tenho mais de 20 anos de programação, meu primeiro sistema de programação foi há 20 anos atrás, e o que aconteceu no último um ano e meio, mais ou menos, que eu uso de forma já integrada nos meus produtos aqui, né, para os meus clientes, eu nunca imaginei na minha vida isso. Então, eu como desenvolvedor de IA, de inteligência artificial, de tecnologias, ou voltadas para realmente para funcionalidade, ou voltadas para comunicação, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo hoje as coisas que eu faço, assim, né? Não desmerecendo a minha história, né? Acho que é uma história interessante, mas é evolução, pô. Mas realmente, assim, você hoje consegue entrar em áreas, em resultados, em processamento, em avaliação, em atendimento, conexão, integração, e de forma inimaginável. Eu digo que a gente está vivendo a era do infinito. A era do infinito. Assim, se você tem qualquer necessidade assim, de processo, né? Tava brincando com você antes aqui da gravação, mas se você fala, Carlos, eu precisaria fazer um aplicativo, um sistema que ouvisse ali o meu entrevistado, e analisasse se ele está nervoso, se ele está feliz, tranquilo, se ele falou a verdade, analisar como que está a energia dele. Dá para fazer? Dá para fazer. Que interessante. Então, assim, tudo dá para fazer. Assim, analisar a imagem 3D, que dá um resultado, analisar um ambiente, fazer uma transformação imediata, fazer a inteligência artificial atender o seu cliente, conversar, interagir, com uma humanidade assustadora, conectando o banco de dados e pegando o resultado, fornecendo serviço. Assim, não há limite. Até eu que sou desenvolvedor, fico às vezes assustado. Eu falo, né? Assim, cara, não há limite, fora a velocidade, né? Então, sistemas que eu levava 20 dias para fazer, dá para fazer em 2 dias. É meio complexo explicar isso, porque assim,
eu acho que a IA te multiplica. Então, você pode tanto fazer coisas muito legais em 2 dias, ou pode se complicar ainda mais em 2 dias. Então, assim, ela não quer dizer que é muito fácil fazer tudo hoje. Acho que se você tem uma experiência, conhece mais ou menos os blocos, os processos, você vai conseguir desenvolver uma coisa bem legal. Agora, se você simplesmente delega, não sabe o que resultou ali e coloca seu cliente ali em risco, é realmente preocupante. Então, a IA eu vejo mais como um acelerador do que um resolvedor pleno, né? Era mais ou menos isso que eu ia te perguntar, porque é o seguinte, eu acho que a IA hoje, agora é uma opinião de um leigo conversando com um especialista. Então, eu pergunto, a IA hoje, para a geração nova, que não é o teu caso, que tem a experiência, as pessoas, não, tem bagagem, né? A geração nova, hoje ela tá dependente. Ela não pensa, ela não raciocina, na grande maioria. E ela fala assim, faz pra mim. Você usou uma palavra legal aí, se não foi essa, foi próxima dessa, de ser um potencializador. Eu sei o que eu faço, eu sei o resultado que o cliente quer, e ela vai otimizar o meu tempo e o resultado vai melhorar. Então, você percebe que hoje, essa geração, ela... se não souber utilizar, ela vai para um caminho muito ruim e a inteligência vai acabar tirando esse pessoal do mercado? Olha, tem muitas camadas aí no que você falou, cara. Tem muitas camadas e muda muito de um país para outro, de uma situação para outra. Tem muitas camadas aí. Eu acho que assim, a gente tem que entender um pouco da história do Brasil, ali, né? A dificuldade, muitas vezes, de raciocínio, assim, de uma maioria que a gente tem, infelizmente, ali, né? Envolve... décadas e décadas de trabalho da educação. Então, a gente tem hoje... e tem as dificuldades do Brasil existenciais mesmo, né? Então, é meio que comum, ou é meio que aceitável, é meio que compreensível que as pessoas busquem atalhos e resoluções imediatas, né? Então, é complexo isso, porque tem outros países, por exemplo, que a juventude está lidando com a IA de outras formas. Nos Estados Unidos, principalmente, assim, tem muita gente criando produto. E isso em Brasil também tem. Então, talvez eu vejo tudo isso com um pouco menos de alarmismo como a gente imagina. Entendi. Eu acho que a gente tem a IA veio para ficar, as pessoas vão utilizar. Beleza. Mas o problema da utilização da IA, eu acho que é mais relacionado com o nosso hábito histórico do que com a IA em si. Entendi. Então, como usar, né? O como usar. Eu acho que todo mundo vai usar, todo mundo vai usar. Tem uma série de pessoas que vão utilizar para criar, para resolver, para aprender, né? Olha, puxa, eu tenho dificuldade, tal pessoa tem dificuldade com contas. Chega numa IA e fala, olha, me ajuda a organizar as minhas contas. Então, legal. Não tem como, é um movimento sem volta. É um movimento sem volta. A gente tem que entender isso. Eu acho que seria muito importante se empresas olhassem os seus colaboradores e falassem, cara, como eu posso desenvolver o meu colaborador para usar a IA de uma forma melhor, né? Entendi. Eu tenho até uma palestra nesse sentido, onde eu converso com as empresas para falar isso. Olha, o seu colaborador vai usar a IA, ele já está usando. E ele, às vezes, pode estar colocando a sua empresa em risco usando a IA. Porque às vezes você tem um relatório de um chefe e aí o funcionário quer trabalhar aquele relatório melhor, ele sobe no ChatGPT e você fala, mas o ChatGPT o mundo inteiro está usando, não vai espionar. Não, o ChatGPT não vai espionar. Mas se aquele computador, por exemplo, for para uma manutenção, ou se alguém de outro departamento entrar lá e falar assim, deixa eu ver esse histórico do ChatGPT. Ele vai ver uma planilha com dados sigilosos, né? Então, assim, eu acho que todas as empresas têm que treinar os seus colaboradores, conversar com os seus colaboradores. Eu acho que as escolas tem que conversar com os alunos. Eu acho que governo, todo mundo tem que fazer no Brasil principalmente, uma frente para usar a IA de uma forma melhor. Ela gera uma armadilha. Até eu que desenvolvo e trabalho com ela, eu estou sempre conversando comigo mesmo para eu não perder a rédea da situação, né? Então ela gera uma grande armadilha. A gente vai saber o que vai acontecer com a sociedade daqui a alguns anos. Alguns meses, talvez, mas daqui a alguns anos. Mas, óbvio, o que você falou é uma preocupação real, porque se tudo der errado, assim, se o Estado não fizer o seu serviço na educação, né, o país não fizer o serviço de educação, se as empresas largarem os seus colaboradores e não treinar ninguém, se as pessoas... Deixa a vida me levar, se as pessoas largarem suas aspirações de aprender, se desenvolver e se soltar inteiro para IA, se tudo der errado, realmente, nós teremos uma sociedade viciada, né? Mas dá para levar isso de um lado positivo. Dá para todo mundo se desenvolver habilidades, criar produtos, melhorar a sua rotina, a sua história. Gente, dá para usar a IA de uma forma positiva.
Eu acho que é buscar o equilíbrio, né? Isso é importante. E, chefe, como é que você desenvolve a comunicação, especificamente ali, juntando IA e comunicação? Como é que é o teu trabalho no dia a dia? Então, assim, a minha primeira aspiração, ela é de humanas, assim, né? De criação. Tanto que a minha empresa, ela chama Criativos. Isso me obriga a ser criativo de alguma forma, né? E para mim, criatividade é um pouco diferente do que a gente imagina, o que muita gente imagina o que é a criatividade, né? Eu vejo a criatividade voltada para o trabalho, né? Eu vejo a criatividade voltada para ajudar os clientes, assim. Então, criativo não é simplesmente chegar, você precisa de um logotipo ou de um material, vamos fazer uma coisa totalmente diferente, assim, assado. E às vezes, tudo bem, ficou totalmente inusitado, autoral, criativo, mas não atingiu a sua necessidade enquanto empresa, sua necessidade de comunicação. Então eu vejo a criatividade como, sim, buscar uma autoridade, assim, buscar caminhos novos, né, caminhos interessantes ali, mas para um fim específico. Então às vezes você chega muito próximo de situações, soluções reais, né? Soluções que já existem, mas você obviamente faz o ajuste para o mercado da pessoa. Então, eu nasci do lado da comunicação. Eu adoro criar, os clientes me chamam para criar o nome da empresa deles, para criar nome de produto deles. Então eu pesquiso, crio o nome, crio o logotipo, material de trabalho da empresa, material de base de trabalho, faço site, faço anúncio, mídias impressas, né? Faço texto, discurso, né? Tem cliente meu que já leu discurso que eu fiz, né? Que legal. Então, eu faço... Isso é um lado desafiador também, porque minha vida sempre foi de ponta cabeça por causa disso, porque eu acabo fazendo diversas áreas dentro da comunicação. Legal. Só que também comecei junto com a programação. Logo assim, acho que eu fazia design, 3 meses depois começou a parte já de programação de alguma forma. HTML não é uma linguagem de programação propriamente dito, mas já é uma visão de script, sim, uma visão de processo, não tão estético, né, no processo de construção. Então, tudo isso foi bem intrínseco, né? E aí eu fui crescendo com comunicação e tecnologia ao mesmo tempo. E cada vez que eu conseguia juntar as duas coisas, ambas ganhavam em algum ponto. Então, por exemplo, eu sou programador, mas eu gosto de fazer sistemas fáceis, que as pessoas possam usar, com um visual legal. Nada daquela coisa assim. Eu nunca fiz aquele sistema ali, né? cinza com 5 abas, que você tem que clicar aqui no A, depois clica aqui e vira ali. Não, eu gosto sempre de uma página só, umas cores legais, um botão talvez um pouco maior, mas um design totalmente integrado na empresa, não uma coisa focada no desenvolvedor, mas com a identidade da empresa. Então, quando você põe comunicação na tecnologia, a sua tecnologia, sei lá, você ganha usabilidade, fica mais agradável. E o contrário, quando você põe tecnologia na comunicação, muitas vezes a sua mensagem vai mais longe. Então, quando começou a surgir os anúncios, né, as impulsões de internet, os displays ali, né, os painéis de controle disso, é uma visão técnica do processo, né? Lógico que sob bases de comunicação, mas você começou a entrar numa especificidade, né? E também começou a desenvolver ferramentas. Então, puxa, legal, você tem um site bacana, ele é estético, né? Tem um pouquinho de programação aí do site, mas olha, se a gente fizer uma sessão de uma simulação de um orçamento no site, uma construtora, você vai construir sua casa, quantos cômodos vai ter, isso, aquilo, você faz um dashboard de um painel legal, tem algumas fórmulas às vezes, calcula isso, calcula aquilo, e isso ganha um recurso de simulação, um recurso às vezes de captação de lead, então programação ajudando a comunicação. Então, as duas coisas, para mim, foi muito... Apesar que são áreas distintas do cérebro, né? O que me torna uma pessoa meio estranha, mas eu consegui conciliar essas duas formas e sempre quando uma podia ajudar a outra, eu fiz isso, né? E aí... E programação, de novo, assim, foi uma crescente, um exponencial na minha vida, porque me ajudou muito na criação de ferramentas, na presença dentro das empresas, né, dos clientes, na longevidade disso daí tudo. Legal. E assim, baseado em tudo que você está falando, acredito eu que você tenha diversos produtos. Dá para citar alguns, como eles são utilizados nas empresas? Cara, então assim, ó, minha vida
me ajudou muito ter produtos próprios, né? Então, por exemplo, o mundo utiliza o WordPress para fazer site. Eu nunca gostei do WordPress. Também não. O que eu tive que refazer de projeto de cliente, porque o cliente olha o WordPress e ele não consegue atualizar o site. Para a maioria das pessoas é complexo, né? Então, eu já cheguei ao caso de cliente, não sei o que faz aqui, né? O desenvolvedor antigo foi embora, o que eu faço? Então, eu já deve ter, meu primeiro administrador de conteúdo de site já deve ter também os seus 20 anos ali. E ele nasceu para professores utilizarem. E professores naquela época tinham muita dificuldade técnica, né? Então, enquanto o WordPress tinha 5 abas, eu fiz um sistema que é novo conteúdo, escolhe a seção, título, texto, tá no ar. Isso, vamos, era o mais importante. Vamos pro próximo recurso, vamos pro próximo. Então, eu comecei com sempre essa vontade de ter produtos específicos, né? E aí minha vida foi cada projeto uma ferramenta nova. Eu cheguei no momento de ter mais de 20 ferramentas, assim, desde uma ferramenta que faz um sistema de devolução de nota fiscal, né? Um sistema que faz, sei lá, chegou um escritório de contabilidade e abriu uma nova empresa, então toda aquela circular, né? Um sistema de reenvio de XML, né? Então, enfim, sempre um dashboard, um CRM, durante muito tempo eu fiz um projeto que era um editor de lâmina publicitária, né? Então, por exemplo, teve um cliente meu que fez mais de 8 mil lâminas. Cara. A equipe dele que fazia são pessoas que não tinham conhecimento. Antes do Canvas, eu criei um Canvas, né? Vamos dizer assim. Então, antes de ter o Canvas, eu fiz um sistema, tinha ali mais ou menos 200 templates ali de design, que é eu que fiz o template. Que legal. Então, eu unia a comunicação, né? De pensar um pouco naquele template. E aí, o cliente, tomando cafezinho, subia um Excel de produto, já tinha as imagens cadastradas, ele escolhia que template que ele queria, o negócio já dava o PDF pronto ali para ele, né? Que da hora. Então, é muito legal ver pessoas que não são diretor ali, um representante, alguém que é da empresa, que na teoria é um vendedor, assim, ele não... A praia dele, inicialmente, não era o design, né? Lógico que todo mundo tem um quê de design dentro de si, né? Mas é muito legal ver pessoas que não são da área utilizando a sua ferramenta. Então, durante a minha vida, se eu for linkar aqui, até eu esqueço, né? Eu tenho uma central ali de uma suíte de soluções. Até final do ano passado, tinha mais ou menos umas 20 soluções. E aí veio a IA, cara. E aí tudo mudou em um ano. E aí veio a IA, ótimo, né? E aí veio a IA, boa. Muito boa. Tudo mudou em um ano e pouco. Porque, por exemplo, eu tinha um editor de conteúdo muito legal, que eu levei anos de aperfeiçoamento. E aí, uma semana, eu refiz tudo aquilo, não aproveitei basicamente nada do que eu tinha feito antes e refiz um editor totalmente novo, que tem, por exemplo, eu dei um nome pra ela, né? Ela chama Lois. Oh, que legal. Porque é um editor de site em uma página só, a coisa mais fácil do mundo, você consegue editar o seu site em uma página só. O WordPress chora nessa hora. E ela tem uma IA junto. E aí, se você aperta um botãozinho no seu editor de site, a Lois atualiza o seu site uma vez por semana sozinha. Então, ela faz uma pesquisa na internet de assuntos relacionados com a sua empresa. Ela cria um texto com o nome da sua empresa, ou seja, ela faz um texto correlacionado com a sua empresa. Então, assim, ela inventa, lógico que é uma invenção, mas ela não cria um texto qualquer e ela cria a imagem para aquela matéria e ela atualiza o seu site. Você está tomando café, a matéria nova no site. Sem eu pôr a mão, sem dono pôr a mão. Isso. Então, assim, tem 3 modos de atualização. Você altera sozinho, normal. Você altera com ajuda, ou seja, você escreve um título, aperta o botão chama a Lois cria o texto e cria a imagem para você, ou você aperta o outro botãozinho ali, tudo muito simples, e vai dormir. Uma vez por semana, tem um conteúdo novo no seu site. Então, coisas que eu tinha, 20 produtos que eu tinha, eu fui refazendo, e aí focalizando algumas coisas, e aí nesse um ano eu criei ali 8 ferramentas novas ali, que são totalmente diferentes de tudo que eu tinha feito, assim. Então, e entrando em áreas que eu nunca imaginei entrar. Então, por exemplo, eu criei uma ferramenta que chama Geniali. A Geniali é mais voltada para negócios, vamos dizer assim. E aí o Geniali são 3 ferramentas específicas. O Geniali Open Finance. Então, o Geniali Open Finance, o Geniali Finance ali, ele se conecta com a sua conta corrente
via o Open Finance, que é um protocolo de extrema segurança, né? Eu não consigo fazer nenhuma operação financeira na minha ferramenta específica, mas eu me conecto com a sua conta corrente. Você não precisa ficar baixando extrato e subindo extrato na ferramenta. Não, ele está ligado na sua conta corrente. Recebeu um valor, fez um pagamento, vai para o Geniali. E o Geniali é um super extrato. Ele é um extrato que o banco faz questão de você não ter. Então, porque o banco quer não ver as taxas. O banco quer que você se enrola um pouquinho. Não? Então, você entra no Geniali e ele fala, você começou o mês com tanto, você vai terminar o mês com tanto, se você continuar nesse mesmo hábito do mês passado. Se você clicar aqui, ele faz consolidação automática da sua conta. Às vezes, eu fiz para uma empresa que levava horas para fazer a consolidação. Então, se você entra no Geniali e aperta, ele já te fala, você pagou tanto, juntou todos os impostos, juntou todos os valores de fornecedor, junta tudo que você tem que pagar, tudo que você tem que receber. Aí, se você tem um hábito, você só clica com uma estrelinha ali. Todo mês eu recebo esses 100 boletos aqui, essas 100 vendas ali, né? Esses 100 clientes. E aí chega no dia 20, se você não recebeu 100, ele fala, o João não pagou, a Maria não pagou. Então, assim, é uma ferramenta que te dá uma resposta imediata. Integrada na sua conta, você não faz nada. E aí, tem um botão de IA também que você conversa com o Geniali, né? Se você apertar o botãozinho do Geniali, entra uma IA que conversa com seus dados. E eu consigo ajustar o perfil que eu quero. Se vai ser um consultor financeiro mais sério, ou se vai ser uma mãezona, um paizão conversando com você sobre contas. Então, se você apertar o Geniali, ele vai falar assim, você deu uma estouradinha no seu cartão esse mês, vai lá, tá aumentando o seu gasto, pega leve, que tal se você juntar uma grana, tá pagando muito aqui pra essa pessoa, por que você tá pagando muito pra essa pessoa? Será que você não consegue negociar? Então, assim, ele é um gestor financeiro integrado na sua conta, o Geniali Finance. Aí tem o Geniali, um painel de vendas também tem IA. Ele faz toda a organização da sua rede inteira comercial, assim, as marcas que você vende, os produtos, quem são seus supervisores, vendedores, as distribuidoras que você atende, para quem essa distribuidora vendeu, então o cliente final do final, então organiza toda a sua linha de comercial, gera displays assim imediatos de como estão suas vendas, tudo tipo um Power BI, só que mais amigável, né? Do que o Power BI, de novo, com uma IA rodando por trás, fazendo todas essas análises dos dados para conversar com você sobre as suas vendas. Cara, que legal. E assim vai indo, assim, né? Eu criei o PagCentral, que é uma ferramenta que faz pagamento via Pix automatizado também. Então, uma empresa, ele faz 100 pagamentos em 1 minuto. E ele verifica a chave de Pix, fala, isso aqui pagou, isso aqui não pagou. Se você sobe um novo lote, ele fala, isso aqui tem cliente novo, será que tá tudo certo com esse lote? Então, algumas ferramentas que vão... ferramentas novas entrando em áreas que eu também nunca imaginava, assim, né? Eu não sou afiliado ao Bacen, por exemplo, né? Então é interessante você conseguir fornecer, através de hubs de integração, mais serviços financeiros, né? Um dos mais legais dessa história toda foi o Chatpop, né? Acho que a gente chegou a conversar, né? Quando a gente teve aquele primeiro contato ali. E o Chatpop é um agente de atendimento inteligente, assim, é um atendimento com IA. E aí ele pode responder o seu WhatsApp, responde o seu site, você pode fazer com que ele responda os seus e-mails, ele pode abrir um terminal na sua loja, na sua empresa ali, né, como se fosse um robozinho conversando, você põe o seu design ali, né, o seu personagem, e é assustador, cara, parece uma pessoa, assim, ele respondendo o seu... Enquanto eu tô conversando aqui com você, se algum cliente entrar em contato comigo, ele vai responder. Se alguém perguntar para mim, você faz site? Você faz um sistema? Então ele vai responder para mim. Então, e ele tem duas vontades, o Chatpop. Ele é muito simples, porque agente de atendimento tem bastante, né? Eu fiz algo que não é só responsivo, mas ele tem duas vontadezinhas dentro dele, né? Primeira vontade é perguntar os seus dados. Então ele tá conversando com você, ele, no meio da conversa, geralmente no começo ele fala assim, você não quer deixar o seu nome e seu telefone para facilitar nosso contato? Então às vezes se a pessoa entra num site, às vezes ela não tem tanta vontade de preencher um formulário. Agora numa conversa, muitas vezes flui. Exato, legal. É uma estratégia. E depois que ele conseguir os dados, ele tá conversando com você, se ele sentir que você tem qualquer dúvida ainda não respondida, ou qualquer predisposição de uma visita, uma reunião ou um atendimento, ele fala, vamos marcar uma visita? Vamos marcar um atendimento? Então aí ele marca você na agenda. Então o Chatpop, imagina isso atendendo os seus clientes fora de horário comercial ou quando você não está disponível, né? Tem uma coisa muito curiosa, que nosso hábito mudou muito, né?
Então a gente trabalha o dia inteiro, muitas vezes a gente vai pesquisar uma roupa, um sapato, um produto, quando chegou em casa, 7, 8 horas da noite, aí, sei lá, sentou ali no sofá, você fala, puxa, será que deixa eu procurar tal coisa? Mas a empresa já fechou. Então tem muita gente perdendo negócio porque não consegue atender o cliente, porque demora a atender o cliente, né? Então o Chatpop foi criado como uma solução para isso, para diminuir esse tempo de atendimento, né? Teve uma pesquisa recente, e essa é uma pesquisa real, fui procurar mesmo, acho que foi feito pelo MIT lá, né? Não sei como tá meu inglês aqui. E falou que se você se você conseguir atender o seu cliente em até 5 minutos, você tem mais de 20 chances de fechar negócio com ele. E tem gente que às vezes leva horas. Né? Nossa. Leva horas. Cara, eu comprava o celular num lugar que eu tinha uma certa confiança. Mas assim, era em São Paulo. E aí eu peguei e mandei mensagem, falei, cara, vocês têm um aparelho X, deve estar, não sei o quê. Cara, demorou. Aí eu tava com um problema aqui no estúdio com a Claro e não conseguia resolver, tive que ir no shopping. Cara, do lado da loja da Claro tinha uma promoção do mesmo celular. Fui lá e comprei na hora. Né? Passou um dia e pouco. O cara, desculpa. Eu falei, irmão, já comprei. Já foi. Mas muito curioso isso, porque esse não foi com o Chatpop em si, mas foi é bem o uso disso, né? Era Dia das Mães, aí uma semana antes a minha sogra gosta de uma blusa específica, de uma marca específica, e essa loja fechou no bairro dela. E aí a minha esposa falou, puxa, que pena, né? Vou comprar no shopping mesmo. Então, mais curiosidade, era uma semana antes, sábado à noite, ela foi procurar a marca na internet e ela mandou uma mensagem para essa... Era sábado, 8 horas da noite. Mandou uma mensagem, respondeu super rápido. E aí ela não tinha percebido nada de anormal, beleza. Mandou uma outra, falou assim, mas vocês têm alguma outra loja em Jundiaí? Mandou ok. 30 segundos depois, respondeu muito rápido, um roteiro bem legal, mostrando o endereço, tudo onde ela podia ir. Aí a minha esposa falou assim, tem alguma coisa aqui. E aí ela é enfermeira, não é da área, ela chegou pra mim, levou o celular e falou assim, ô Carlos, não é isso aqui que você tá fazendo? Essa história tem alguns meses já. Não é isso aqui que você tá fazendo? E aí eu falei exatamente isso. E olha o que aconteceu. Ela no sábado, ela iria comprar o presente no domingo no shopping. Então ela deixou de comprar no domingo no shopping, comprou na quarta-feira, essa marca abriu uma nova loja no centro de Jundiaí. Então ela foi no centro de Jundiaí, comprou a roupa exata que a mãe dela queria, sei lá, gastou ali um valor significativo ali, né? E deixou de comprar no shopping. Uma resposta imediata, fechou um negócio, né? O que ela gastou na roupa é 2 vezes, por exemplo, a mensalidade do Chatpop. Então tem muita gente, eu acho que é um pouco de tendência, diversas áreas, terem agente de atendimento, assim, da manicure ao médico, ao pediatra, à loja. Se o seu cliente quem tem um podcast, se o seu cliente mandar uma mensagem agora pra você falando assim, e aí, pô, eu achei legal o seu podcast, tem como a gente marcar? Então o Chatpop consulta a sua agenda, ele vai falar assim, olha, tem horário pra sexta-feira, né? Vamos agendar um podcast? Legal. Vamos agendar um podcast. Então é assustador, assim. Eu tinha uma série de produtos, mas em 1 ano e meio eu falei, cara, olha o que dá pra fazer agora. E aí eu desenvolvi ferramentas que até eu fico achando um absurdo, assim, né? Essa integração com banco e conta corrente é muito legal. Ferramentas de análise 3D para áreas de saúde, muito legal. Eu entreguei ontem, fui apresentar ontem um projeto com uma pediatra, e ela acabou tendo um prejuízo ali, né? Que entrou água na sala e os prontuários estragou. Ela tem mais de 1000 prontuários na sala e entrou água e estragou as folhas, perdeu uma série de... acha que perdeu uma série de documentos porque as folhas estão bem prejudicadas, né? Então eu tenho uma central, um CRM, né, uma central para a área médica, né, chama Clínica CIS, um outro produto. Depois vocês entram no meu site lá, vê todos os meus produtos. Eu tenho o Clínica CIS, que é um produto voltado para a área médica, mas eu fiz um ajuste no Clínica CIS usando a IA, e aí tem um sistema de prontuário digital ali, né? E é um sistema onde o médico mais joga o jogo dele do que ele ter que se adaptar à tecnologia. Então tem várias formas de fluir esse prontuário. Se ele apertar um botãozinho, a tecnologia ouve ele e gera ali o prontuário a partir da fala. Então às vezes uma psicóloga está entendendo alguém e ela não quer anotar alguma coisa na hora, deixa ouvindo, depois ela vê ali a transcrição. Legal. Também tem a opção de fazer o prontuário num tablet, através de uma caneta digital.
Então você aperta o botão de escrita, ele gera um dashboard ali para você, você escolhe a cor, escreve normal na sua tela, no seu tablet, e você gera um prontuário, fica elegante às vezes até, né? Você tá atendendo o seu paciente, você gera numa tela digital, tem borracha, tem todos os benefícios ali para isso. E aí para ela, eu criei uma função específica que é de recuperação. Então, hoje, o médico também pode fazer um upload de um prontuário que ele já tem impresso. Tem gente que gosta de fazer na mão, faz na mão, chega no final de semana, vai lá, sobe, digitaliza para não perder, não correr risco. Mas no caso dela, eu criei uma função de recuperação. E é assustador, cara, assim. Você sobe a folha danificada, tira uma foto de uma folha danificada, e você aperta o botão de restauração, não dá 2 segundos. Faz assim na tela, tac. E aí mostra aquela página refeita, fundo branco, limpinho, com reconhecimento da escrita dela ali. E parece que ela fez de novo, tinta azul, Bic. Nossa, eu tô ligado. depois, após a gravação, até te mostro. Tinta azul, Bic. E aí, na hora, ela deu um salto, assim, de alegria. Muito legal você fazer um projeto, você vai entregar pro cliente, ele fala... Deu um salto de alegria, porque recupera a folha dela de imediato. Então, ela vai subir esses 1000 prontuários. E vai começar agora o trabalho disso, né? E aí ela vai, clica no botão de restauração, restaurou aquela folha, porque eventualmente ela vai atender a família novamente, e é muito ruim atender a família com um papel manchado, se desfazendo. E agora não, ela recuperou a escrita dela, ela pode reimprimir numa folha sulfite normal, parece que ela fez na caneta, lógico. Salve os seus detalhes ali de resolução e qualidade da impressora. Mas olha, é inimaginável. Assim, foi uma coisa que foi feita, eu depois até te mostro. Ela mandou a primeira mensagem pra mim na quarta ou quinta-feira da semana passada, uma semana atrás. Aí eu conversei com ela na sexta, e aí eu tive um retorno de reunião com ela na terça. Tava pronto. Entendeu o que virou nosso mundo? É muito louco isso. Tava pronto, cara. Eu não trabalhei no final de semana. No final de semana eu cuido do meu garotão ali, né? Do meu filho, né? Então, ficou pronto em 2 dias, uma coisa que deixou a cliente muito feliz. Então a tecnologia hoje virou... E, cara, você falando isso, eu vou te mostrar em primeira mão algo que eu fiz ontem de manhã. Com o passar do tempo, a gente não tem mais acesso, eu pelo menos, aquelas fotos antigas que era da Kodak, da Kurt, enfim. Né? Aí o que acontece? Eu tive pouco contato com os meus pais. E fuçando aqui, fuçando de lá, consegui uma foto da minha mãe, cara, e do meu pai. Vai me emocionar aqui não, hein? Cara, e eu tenho uma foto metal, mas eu tenho minha pequeno, vou te mostrar aqui, eu pequeno, e você vê que a foto tá judiada. Eu tenho o do meu pai. Cara, não tem preço, hein? E da minha mãe, que aqui já tá digitalizada. E aí eu pedi pra inteligência artificial juntar os 3. Então, cara... É impactante. Cara, isso foi mágico. E aí eu pedi pra colocar uma foto eu grande, porque eu quero fazer uma parada louca. Olha isso. E se você pedir uma evolução da idade de vocês, aquela com foto do bebê, assim, você consegue fazer essa mesma foto 5 anos depois? Você não testou isso aí? Sério? Não, pô, olha que legal. Você pede assim depois, ó. Você consegue fazer, dá algumas informações assim, talvez estilo de vida, talvez localidade. Trabalha um pouquinho prompt, mas assim, a partir desse estilo, meu pai trabalhava com isso, minha mãe trabalhava com isso, eu fazia isso, eu sempre fui uma criança mais ou menos assim. Dá algumas informações. Máximo que você puder, aí você fala assim, gera essa foto novamente, agora eu com 10 anos de idade. Gera essa foto novamente, agora eu, passando 10 anos depois. Gera essa foto novamente, 20 anos depois. Cara, aí você vai... Caraca, eu não vou dormir hoje, eu vou fazer essas paradas. Faz um prompt legal, aí você vai ver como... E assim, cara, é meio triste por um lado, né? Porque a gente sente saudade, a gente desafiador por um lado, né? A gente acaba vivendo uma coisa que na mas você conseguir significar isso e criar o lado positivo, mas às vezes você consegue, né? Matar uma saudade ali, exato. Né? Eu tenho um lado curioso da minha vida também, porque eu já escrevi um livro, né? E eu escrevi um livro chamado Inspiração para a Felicidade. E é suspeito, mas esse é um livro muito bonito. E ele não tem sabedorias muito minhas ali, né? Porque ele é baseado em histórias de vida ali da minha avó, né? Muita coisa da minha vida eu pautei pela história dela, né? E
E aprendi muito com a história dela, né? E, cara, eu tenho muito pouca foto com ela, assim, também, né? E a capa do livro é ela, eu, bebezinho ainda. E foi através da tecnologia a gente consegue fazer, sei lá, imaginar coisas e produzir coisas, assim, realmente muito bonitas. Se você tá em paz com aquilo, eu acho super legal. Legal. Chefe, a gente tá quase chegando no final do programa, tem umas perguntas para fazer, mas muitas você já acabou me respondendo. E isso eu acho bacana. Como é que você vê o futuro da inteligência artificial? Cara, e quando a gente fala futuro, não é daqui 10 anos. É algo muito rápido, que está sendo muito escalável. Tá. Né? Como é que você vê para você, para as empresas? Cara, é positivo? Cara, eu sou um cara otimista, assim, né? Então, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar. O que eu indico para todo mundo assim, a gente está num momento que possivelmente é um salto exponencial da humanidade, assim, né? Pode ser um salto exponencial, gostei. Pode ser um salto para algo legal, ou pode ser realmente um grande tombo ali, né? Mas é realmente um momento exponencial. Eu vejo, como eu acompanhei logo o começo da internet, eu acho que é um salto maior do que a própria internet. Porque a internet levou... Muito interessante tudo que aconteceu no trajetório da internet, né? Você poder compartilhar conhecimento. Antes da internet já tinha formas disso, de compartilhar de forma global, mas enfim, ela acelerou algumas coisas. Mas a gente foi sentindo grandes mudanças, sei lá, talvez 10 anos depois. Deixei de ir no banco, né? Porque agora tem tudo no meu web e tal. Se a gente deixou de ir no banco mesmo, 10 anos depois, talvez, assim, de uma forma mais significativa. Até 10 anos atrás a gente ia no banco, não sei. Então, eu acho que a vida foi uma transformação mais organizada da vida. E aí, eu acho que começou a complicar mais quando entrou dispositivos móveis. As pessoas começaram a focalizar, fechar muito o mundo delas dentro de um telefone, dentro de um computador. Aí, isso eu acho que foi uma coisa mais agressiva do que a própria internet como um todo. Acho que a portabilidade da internet foi mais agressiva do que a internet. Mas a IA é realmente assustador. A IA... ela está entrando mesmo em todas as áreas. Então, o que eu indico, o que eu converso como desenvolvedor de tecnologia, é interessante que... Tem uma coisa que eu falo para os clientes que é meio estranha. Assim, quando um cliente me chama, se ele pedir qualquer projeto para mim que é para demitir pessoas, aí eu não faço. Me dou o luxo de entender o que ele precisa. Assim, se for para potencializar pessoas, eu acho super legal, eu tô dentro. Mas se for para... eu tenho ali uma equipe de 20 vendedores, eu queria mandar 10 embora. Eu falei, cara, procura um outro desenvolvedor, não é muito minha praia ir nessa linha, né? Então tem um caso curioso de uma veterinária que entrou em contato comigo e ela tem uma clínica veterinária e ela tem a recepcionista que fica recebendo os relatos das famílias, né? Então a família, aconteceu alguma coisa com o patinho no cachorro, tira uma foto, entra em contato com a clínica veterinária, tá vermelho, o que eu faço? Aconteceu alguma coisa e tal. Geralmente essa recepcionista tinha que atrapalhar entre aspas, mas entrar nas salas ali de atendimento veterinário, como ela não é veterinária, ela tinha que chamar um veterinário, mostrar a foto, pegar um relato e assim por diante. Então, acaba gerando uma interrupção de trabalho, às vezes é um ou outro probleminha. E a gente começou a conversar, a gente está desenvolvendo um projeto onde eu vou fazer uma IA para eles, um ajudante para recepcionista. Então você vai subir a foto do relato da família, o relato da família, e a IA analisa aquela foto e eu falo assim... esse estilo de vermelho, olha pela área que pegou, parece mais uma contaminação por produto químico. Caramba. Pede para ela lavar rapidamente, tirar o cachorrinho daquela área e marca com a Ana que é dermato. Isso é só uma primeira resposta para que a profissional consiga, a recepcionista consiga... Tem um norte ali, né? Tem um norte ali, né? Olha, será que... Ou às vezes não, tem alguns alertas, então isso que é legal de conseguir personalizar, alguns alertas, não, neste caso realmente coloque um veterinário de forma emergencial. Então assim, um assistente. A IA vai entrar, tem uma chance de entrar em todas as áreas. Se ela não entrar lá na sua área, tipo alguém fala assim, mas duvido a IA fazer pãozinho. Pode ser que ela não faça pãozinho. Pode ser que tem máquinas que fazem, mas pode ser que ela não faça pãozinho. Mas ela vai impactar, eventualmente, quem compra o pãozinho. Porque vai estar em outras áreas. Então, realmente, muita coisa pode acontecer. O que eu indico para as pessoas é estudar, aproveitar o tempo de uma forma um pouquinho melhor, de ficar mais à vontade, aprender um pouco com a IA, usa um pouco menos o celular para outras coisas e focaliza, se dedica um tempinho a entender
a fase que a gente está passando. Isso é todas as profissões. Legal. O jovem, quem... Pro jovem, você daria um conselho pra essa galera de 15, Cara, 18 anos? Eu conversei 2 semanas atrás, ali no finalzinho das férias ali do meu filho, eu conversei com um jovem, uns 14, 15 anos ali, um menino muito bacana ali, camiseta do Metallica. E aí, meu filho tem 3 anos e tava com uma camiseta do Van Halen. Meu filho gosta de Van Halen. Boa. Você perguntar, que música você mais gosta de Van Halen? Ele vai falar Jump. Um menino que acabou de fazer 3 anos. Legal. E aí a gente começou a conversar, ele falou, cara, a mãe dele perguntou, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com tecnologia. Aí ele falou, meu filho quer trabalhar com tecnologia. E aí, o que você acha? Eu falei isso pra ele, falei, cara, vai, é muito legal. Você nunca vai falar, um jovem, uma criança que quer alguma coisa, você nunca vai falar pra não fazer, né? Vai, super legal. Experimenta pelo menos, né? Vai, super legal. Aí eu dei 2 dicas pra ele. A primeira, faça muita amizade. Crie comunidade. Acho que o futuro, até como a tecnologia está ficando cada vez mais universal, o diferencial vai ser as suas conexões. Então, assim, faça amizades, seja uma pessoa bacana, faça amizades ali com seus clientes, com seus colaboradores, crie comunidades. É todo o network. Isso, faça esse relacionamento, porque isso vai te ajudar muito a trazer cliente, aprendizado, oportunidade, parceria, assim por diante. E a segunda dica que é contraditória, um pouco estranha, mas eu falei pra ele, mas se tiver alguma coisa meio um pouco mais orgânica, manual que você gosta, faz também. Tipo, você gosta de cozinhar? Legal, faz gastronomia, legal. O equilíbrio. Porque assim, sei lá, numa situação onde a IA invadiu de uma forma muito perigosa, eu acho que é legal a gente ter conhecimentos práticos para ajudar as pessoas, para fazer o mercado e os negócios continuarem, né? Então eu acho que é um momento de atenção, eu acho que o jovem tem que estudar, tem que fazer faculdade. Mas isso com a IA, não precisa fazer faculdade. Faça, cara. Faça, porque você vai fazer amizade, você vai conhecer o professor. É outro patamar. Que às vezes o professor trabalha numa empresa, te chama para fazer um estágio. Faça. Viva. Viva o real. Acho que no mundo da inteligência artificial, quanto mais a gente viver o real, mais a gente olhar o mundo, mais a gente fazer amizade, eu acho que a gente vai conseguir se defender bem, aprender com o que tem que aprender e viver com o que tem que viver. Legal. Chefe, a gente chegou no final do nosso programa, mas a gente tem um quadro aqui que é assim, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Porque às vezes deu um insight, pô, isso, aquilo. Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam te procurar e entrar nesse mundo da IA e comunicação de cabeça. Legal. Cara, eu acho que o mais é muito interessante, assim, porque hoje a gente tá falando do infinito. Então, eu acho que a pergunta que talvez as pessoas possam ter, e talvez uma pergunta que é interessante, vamos supor que alguém tem um desafio. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma carreira, e você precisa ou vender mais, ou você precisa se relacionar melhor com seus colaboradores, ou você precisa atender de uma forma diferente para aumentar a sua produtividade, ou você precisa atender com maior poder autoral, ou seja, maior presença no seu universo de cliente, para se defender desse mundo aí que a gente está vivendo. Então, acho que é interessante, se a pessoa tem um desafio, acho que uma pergunta interessante é, quem tem um desafio, o que dá para fazer com comunicação e tecnologia? Eu acho que me perguntam muito disso, né? Legal. E por mais que seja uma pergunta uma resposta ampla, não sei se eu posso perguntar e responder. Pode. Eu não sei, por mais que seja uma resposta ampla, quando alguém me pergunta assim, olha, eu tenho um desafio, não sei o que dá pra fazer. Eu digo hoje que dá pra gente ir ao infinito mesmo, não é um exagero. Mas pra você ir ao infinito, você tem alguns passos, né? Então, eu gostaria de que uma tecnologia ou uma ação de comunicação fizesse isso. Cara, hoje quase que dá para fazer tudo. Tem passos para isso. Mas se você tem se você imagina a solução, nossa, eu precisaria que a minha tecnologia analisasse o meu cliente assim, entregasse isso para ele, fizesse essa comunicação para dar uma resposta em até 5 minutos, juntasse essa planilha com aquilo, com a máquina que passou ali. Então, o que dá para fazer hoje? Hoje dá para fazer tudo. Se você tiver... no meu site, eu mudei ali o CTA ali, a chamada principal ali, o botão principal para desafio. Então no meu site tem um botão chamado desafio. Se você clicar ali e contar para mim qual é o seu desafio que você tem para mim, desafio que você tem para tecnologia, para comunicação, eu vou responder para você.
Então, eu acho que é muito interessante essas possibilidades. Caiu água, perdi o prontuário. E qual é o seu desafio? Perdi meu prontuário. Tem como recuperar? Que legal. Uma folha machucada de água? Tem. Que legal. Tem. A conclusão que eu chego é todo infinito tem um começo. Tem um começo. É sobre isso. Muito bom, né? Vou ter que fazer um podcast com você Boa. agora. Vou inverter o processo. Vou começar a conversar e perguntar para você agora. É sobre isso. Chefe, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos. Olha, então vamos lá. Acessa www.criativos.com.br. Então nós somos criativos, né? Juntos somos criativos. Acessa criativos.com.br. Lá tem meus produtos, lá tem um pouquinho de como eu penso, lá tem meus canais ali de contato ali. Tem meu telefone também. Se você tiver algum desafio de comunicação e tecnologia, quiser ir trabalhar com um pouco de experiência nesse processo, mas ao mesmo tempo com uma mente ali cheia de ideias, acho que criatividade tá garantido ali, dedicação tá garantido. Beleza? Então eu agradeço muito aí essa oportunidade. A gente conversou um pouco antes do evento ali, tem uma sinergia legal, sim, você é um sim. cara com uma espiritualidade ali muito legal, então foi uma conversa pra mim muito prazerosa ali. Não sei se pode repetir o podcast? Pode. A gente já tem três, o cara que já veio 3 vezes, tá? Vamos repetir um podcast, falar de novos assuntos. O mundo tá mudando muito mesmo, eu gosto de estar dos dois lados, eu gosto de estar do lado que desenvolve a tecnologia, a comunicação, mas eu gosto de estar do lado também humano, o lado da vida, o lado que a gente pode olhar realmente a vida com otimismo e atento para o futuro, né? Acho que isso é importante. Maravilha. Chefe, gratidão pela sua presença, foi uma honra te receber. A honra é minha. Tivemos uma aula aqui. Imagina. E as portas estão abertas para você voltar mais uma vez. Tô aprendendo. Fechou? Obrigado. Tamo junto, chefe. Sucesso, boas energias aí. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais com excelência. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.